Todos sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos resolver um exame de 2019, 10ª classe, primeira época. Um dos que assinala com V as afirmações verdadeiras e F as afirmações falsas. A figura 1 mostra um eletroscópio de fólio inicialmente neutro, no qual se aproxima um bastão eletrolizado com a carga de sinal desconhecido. Observa-se que, à aproximação do bastão, as folhas do eletroscópio se abrem. Neste caso, podemos afirmar que, primeiramente, diz que no início dizem que o eletroscópio encontra-se no estado neutro. Isto quer dizer que o número de eletrões é igual ao número de prótons, visto que esse eletroscópio só tem a capacidade de diferenciar, esse eletroscópio só tem capacidade de diferenciar a carga positiva e negativa se ele estiver carregado. Então, quando o eletroscópio está carregado com a carga positiva e aproximamos o bastão, esse bastão aqui, numa carga positiva, as cargas negativas, essas cargas negativas que são das folhas micro sim para a esfera do bastão. Então, sendo assim, conforme a figura já fala, podemos afirmar que ficamos com a carga positiva do bastão, Então, podemos dizer que ficamos com a carga positiva do bastão. Ou seja, deixando as folhas ainda mais positivas e fazendo com que a separação aberta delas aumente. Então, é a alternativa A. Para o exercício 2, diz que a figura 2, temos essa figura, representa a intensidade da corrente elétrica em um fio condutor em função do tempo. Intensidade em função do quê? Do tempo. Qual é, em coulombs, a carga elétrica que passa por secção reta do condutor nos primeiros 0,5 segundos? Então, sendo assim, sempre não se esqueçam, os de 10ª classe. Primeiro, cada passo vale uma nota no exame da 10ª classe. Então, primeiro vamos ter o quê? Os dados. Nos dados, nós temos a intensidade igual a 4 amperes. Depois, nessa intensidade, quando for 4, significa que o tempo temos o tempo 1. Mas dizem que o quê? Dizem que qual é em coulombs a carga elétrica que passa por uma seção reta do condutor num tempo igual a 0,5 segundos. Se nós formos observar o gráfico, vocês observam que o 0,5 segundos encontra-se neste ponto. Sendo assim, quando o tempo for 0,5, a intensidade será 4. E quando o tempo for igual a 1, também a intensidade será 4. Então, daqui queremos o valor do quê? Da carga. Então, a fórmula que envolve a carga quando temos a intensidade e o tempo, sabemos que a intensidade é igual à carga sobre a variação de tempo. Resolução. Então, intensidade é igual à carga sobre a variação do tempo. O número, quando passa para outro membro, passa a multiplicar. Então, ficamos com carga igual a intensidade vezes a variação de tempo. Então, a carga será igual. Nossa intensidade é de 4. Isso aqui parece A. 4. Então, temos 4 vezes o 0,5. Então, nossa carga será igual a 4 vezes 0,5 dá 2 coulombs. A intensidade vezes o tempo nos dá o quê? Coulomb. Então, esta aí será a intensidade da nossa corrente elétrica. Para o exercício 3, diz que a figura 3 representa um circuito elétrico. Esta figura aqui. Determine em sistema internacional a resistência equivalente. Então, para tal, nós teremos que observar a figura, Nós temos aqui nos dados, os dados
do exercício 3, temos a tensão que é igual a 30 volts. Podemos considerar isso aqui como sendo resistência 1 igual a 10 ohm. Isto aqui como resistência 2 será igual a 20 ohm. Aqui eles querem a resistência equivalente para a linha A. Então, querem a resistência equivalente, né? Será igual para a resistência total. Vamos ver por quê. Nós observamos esta figura. Nós sabemos que existem 3 tipos de resistências, né? Em série, paralela e mista. Só que quando nós formos observar aqui, nós temos esta parte aqui onde a entrada da corrente, onde temos a parte negativa e a parte positiva. Então, se isto aqui é um fio que temos essa resistência e temos este ponto onde temos essa resistência. Se este fio aqui for esticado para cá, esse fio for esticado para cá, vamos ver que essas duas intensidades nem sinal, ele não tem interferência, ou seja, é como se fosse um fio de uma linha contínua. Então, observando isto aqui, chama-se resistência em série. E a forma de uma resistência em série, que é resistência 1 mais resistência 2, ou seja, é a soma de duas resistências. Então, a resistência total será igual a 10 mais 20. E temos resistência total, que será igual a 30 ohm. Então, nós temos aqui 30 ohm para a alternativa ao exercício, ou seja, a linha A. Não, a linha B diz que a diferença de potencial entre os pontos A e B. A diferença de potência entre os pontos A e B. A diferença de potência entre os pontos A e B. Então, primeiramente, vamos calcular a intensidade total do circuito. Uma vez que esta associação é em série e a corrente é igual em toda a resistência. A corrente será igual em todas as resistências. Então, dados. Sempre, não se esqueçam. Dados. Temos a tensão, que é igual a 30 volts, né? E temos a resistência total, que é igual a 30 ohm. Então, podemos calcular a intensidade total. Para nós conseguirmos calcular a diferença de potencial. Então, fórmula. A diferença do potencial, que é a tensão, diferença do potencial de A até o ponto B. A diferença do potencial neste ponto aqui, do ponto A até o ponto B. E vemos que aqui a resistência é de 20 ohms, do ponto A até o ponto B, que é a resistência 2. Então, sabemos que a intensidade total será igual à tensão total sobre a resistência total. E a diferença do potencial AB é só levar isto aqui que está a dividir, quando passa para cá, passa a multiplicar. Então, ficamos com a intensidade total vezes a resistência 2, porque é no ponto A até o ponto B onde nós temos essa resistência 2. Então, daqui, na resolução, ficamos com a intensidade total será igual. Tensão total é 30. A resistência total calculamos também é 30. Então, 30 dividido por 30 é igual a 1 ampere. Então, a diferença, ou seja, a diferença do potencial será igual a 1 vezes 20. Então, a diferença do potencial será igual a 20 volts, porque é a tensão. E vamos para o exercício 4. Vamos para o exercício 4, onde diz que o gráfico da figura 4 mostra a variação da corrente elétrica que percorre num condutor. Este aqui é o gráfico da tensão em função da intensidade. Está aqui em função da diferença do potencial. Diferença do potencial é tensão, mesma coisa. Então, aplicada entre os seus extremos, determine em unidade SI a resistência elétrica do condutor. A linha A, que é a resistência elétrica do condutor. 4, a linha A. Nós vimos que o gráfico é o gráfico da função tensão em função da intensidade. E vemos que é uma linha reta. Isso quer dizer que o condutor é ômega, ou seja, uma vez que aqui a linha reta significa que a resistência é constante, ou seja, a resistência elétrica será sempre constante, independentemente da tensão que for aplicada nos seus terminais. Portanto, para calcular essa resistência, nós vamos escolher um dos pontos, né? Nos dados, escolhemos um dos pontos. Então, posso escolher
a observar que quando a minha resistência, ou seja, quando a minha tensão é 20, significa que a intensidade é de 2. Então, posso escolher a tensão de 20 volts. A minha intensidade é igual a 2 amperes. Então, vamos calcular o quê? A resistência elétrica, né? Desculpa, vamos calcular a resistência elétrica, que não a tensão. Então, sendo assim, a fórmula, sabemos que a intensidade é igual a tensão sobre a resistência. Então, isto está a dividir, quando passo para cá, passa a multiplicar. Ficamos com a intensidade vezes a resistência igual a tensão, e a resistência será igual a tensão sobre a intensidade. Então, daí na resolução, ficamos com a resistência será igual a tensão, que é 20, e a intensidade, que é 2. Então, a resistência será igual a 10 ohms. Só observar também, 20, quando a tensão é 40, a intensidade é 4. 40 sobre 4 dá 10. Quando a tensão é 10, significa que a intensidade é 1. 10 sobre 1 também dá 10. É a versão que estamos a dizer que a resistência é constante em qualquer ponto. A linha B diz que potência dissipada no contor quando a corrente que o atravessa é de 10 amperes. Então, significa que a intensidade é de 10 amperes. Sendo assim, nós calculamos o valor da resistência. Vimos que a resistência é constante, que é igual a 10 ohm. Então, queremos o quê? O potencial dissipado. Na fórmula, o potencial dissipado é igual à resistência vezes a intensidade ao quadrado. É muito importante fixarem as fórmulas para aqueles que querem fazer um exame de 10ª classe, também um exame externo, né? Não há diferença dos exames. Então, P será igual à resistência, que é 10, vezes a intensidade, que é 10 ao quadrado. Então, P será igual a 10 vezes 10 ao quadrado dá 100. E 100 vezes 10 vai dar 1000 watts. Então, nós temos aqui o potencial dissipado. A linha C diz que a energia é dissipada no contor em 1,5 minutos, quando se aplica uma tensão de 6 volts entre os extremos. A linha C, temos os dados, temos o tempo, que é de 1,5 minutos, quando se aplica uma tensão de 6 volts, que é a energia dissipada. Então, olhando o gráfico, observando o gráfico, não temos um ponto em que a tensão neste ponto aqui seja igual a 6 volts. Consequentemente, não temos a corrente tipo correspondente para este ponto em que a tensão seja 6 volts. Mas existe um dado que sempre é constante, que independente do valor da tensão, que nós vimos aqui, vimos que o valor da resistência sempre vai ser 10. Dessa forma, nós temos uma probabilidade de sair, ou seja, temos o valor da tensão e temos a resistência, que temos que é constante de 10 ohms. Com esses dados, podemos determinar o valor da corrente da tensão em 6 volts. Então, sendo assim, nós podemos dizer o quê? Na fórmula, que a intensidade é igual à tensão sobre a resistência. E essa energia, que pode ser também dada por W, é potencial vezes o tempo. Então, sendo assim, podemos dizer que na resolução, primeiro vamos calcular a intensidade, que é igual à tensão 6 sobre 10. Então, a intensidade é igual a 0,6 amperes. Então, a nossa intensidade é de 0,6 amperes quando a nossa tensão é de 6. Então, será igual. Dissemos que o potencial dissipado pode ser igual à resistência vezes a intensidade ao quadrado, mas também pode ser tensão vezes a intensidade vezes a variação de tempo. Então, será igual a 6 vezes 0,6 vezes, uma vez que o tempo é de 1,5 minutos, nós sabemos que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Simplificamos isto.
E multiplicando 1,5 vezes 60 dá 90 segundos. Então, esse tempo vamos colocar aqui, os 90 segundos. Então, será igual a 324 joules. E parece molenga, né? Passamos para o exercício 5. O exame não está muito visível por causa da qualidade da máquina, mas ok. Diz que a figura S, ou seja, a figura 5, que é esta figura aqui, representa um ponto P nas proximidades de um ímã em forma de barra, sabendo que N corresponde ao polo norte da bússola e S ao polo sul. Qual será a orientação de uma agulha magnética colocada no ponto P? Então, de acordo com as propriedades de magnetismo dos ímãs, sabe que os polos do mesmo nome repelem-se, os polos de nome diferente atraem-se. Sendo assim, nós podemos observar nessa figura, nós temos aqui o sul e o norte. Então, ficamos logo com a alternativa B. Alternativa B. Não se esqueçam, os polos do mesmo nome repelem-se, os polos de nome diferentes, eles atraem-se. Então, ficamos com a alternativa B. Agora, para o exercício 6, diz que indica a alternativa que melhor completa a afirmação seguinte. A história experimental de Ørsted, que unificou a eletricidade e o magnetismo, pode ser realizada por qualquer pessoa, bastando para tal que ela disponha de uma pilha comum de lanterna, de um fio elétrico e de uma nós podemos ver bússola, de uma bússola, o que vai indicar tipo norte e sul, mas nós temos o quê? Uma bússola. Então passamos para o exercício 7. Diz que a figura 6 representa uma onda mecânica que se propaga na onda do meio. Determine a onda de SI amplitude. Então, nós temos a figura aqui. Amplitude sempre são esses pontos aqui, né, das ondas. Isso aqui é o valor do que? Da amplitude. Então, automaticamente, é só tirar este valor daqui, que vai representar o que? Amplitude. Então, nossa amplitude será igual a 15 centímetros para a linha A. A linha B diz que a velocidade da propagação da onda, se o período é de dados, se o período for de 0,4 segundos, que é a velocidade da onda da propagação. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós sabemos que a velocidade pode ser o período, ou seja, querem a velocidade, né? Vamos aos passos. Para tal, nós temos a forma. A forma da velocidade quando envolve período é o comprimento sobre o período, porque nós sabemos que também a velocidade pode ser igual ao comprimento vezes a frequência, e frequência é 1 sobre o período, então pode ser dado desta forma. E na resolução nós só temos o período, mas não temos o valor do comprimento. Mas para tal dizem que, ou seja, primeiramente vamos determinar qual é o comprimento da onda, tendo em conta que nesta distância temos uma distância de 50 metros realizados em 2,5 voltas completas. Então, vamos dizer que o comprimento é igual à distância sobre o número de voltas completas. Geralmente, para eu encontrar tipo o número de voltas completas, prefiro começar daqui, esse tipo uma volta, 2,5 até este ponto, será uma volta completa. Também, se nós formos a escolher, mas este aqui é o melhor ponto, então vamos dizer o quê? Que o comprimento será igual à distância que é de 50 sobre o número de volta completa será 2,5. Então o comprimento será igual a 20 metros. Então, sendo assim, a velocidade é igual ao comprimento sobre o período, que é igual a 20 sobre, vamos perder que é 0,4. Então a velocidade será igual a 50 metros por
segundos. E daí vamos para o exercício 8, onde diz que uma partícula oscila ao longo do eixo OY, com movimento harmônico simples, de acordo com o gráfico representado na figura. Este aqui é o gráfico. Determine em unidade SI o período. SI, que era um valor do período para a linha A. Então, 8A. Para nós conseguirmos determinar o período é igual, é o tempo vezes o número de voltas completos realizados. E sendo assim, se nós formos observar na parte dos dados, nós temos o tempo igual a 0,3, que é esse nosso tempo, porque o gráfico do que é y em função do que? Do tempo. Então, para nós conseguirmos achar uma volta completa, o período em si, ele realiza uma volta, ou seja, no período do tempo de 0,3, este gráfico aqui realiza uma volta e meia, tipo, em termos de oscilação, né? Realiza uma volta e meia em termos do que? De oscilação. Então, sendo assim, o N será igual a 1,5. Então, nós conseguimos determinar o que é o período. A fórmula é que o período é igual a tempo sobre o número de voltas completas. Então, na resolução, nós temos o período será igual a 0,3 sobre 1,5 e o período é igual a 0,2 segundos. Para a alternativa B, diz que determine a aceleração do movimento, né? Desculpa, querem o valor do que é da frequência. Então, nos dados, nós sabemos que o período é igual a 0,2 segundos. Então, queremos o quê? A frequência. Na fórmula da frequência, diz que a frequência é igual a 1 sobre o período. Então, resolução. A frequência é igual a 1 sobre o valor do período, que é 0,2 segundos. Então, a frequência será igual a 0, ou seja, será igual a 5 Hz. Este é o valor do que? Da frequência, porque frequência é o inverso do período, né? Então, para o exercício 9, diz que o gráfico da figura 8 ilustra o movimento de um ponto material em movimento. Determina se a velocidade inicial do movimento. Uma vez que nós estamos a observar que este gráfico aqui é o gráfico de velocidade em função do tempo, e tem uma linha reta positiva, então estamos perante a um movimento retilíneo uniforme acelerado. Desta forma, podemos concluir que a velocidade da aceleração será positiva. E, observando neste ponto, nós temos uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então, sendo assim, este aqui será o valor da velocidade inicial do movimento, que será igual a 20 metros por segundo, que é este ponto aqui. Então, a linha B diz que determine a aceleração do movimento. Dados. Para nós conseguirmos determinar a aceleração do movimento, nós teremos que tirar nos dados, nós temos o tempo inicial, que é igual a 0 segundos, tempo final, que é igual a 4 segundos. Depois a velocidade inicial, que é de 20 metros por segundo, porque no gráfico começa daqui e vai terminar neste ponto, onde nós temos a velocidade final, que é de 28 metros por segundo. Querem acelerar? Então, estão aqui os dados, e para a fórmula, nós sabemos que a aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação de tempo. Então, na resolução, ficamos com aceleração igual a V final menos V inicial sobre tempo final menos tempo inicial. A aceleração será igual, se eu substituir os dados. Temos 28 menos 20 sobre 20 menos 0. Então, a aceleração será igual a 4 sobre 4. Então, a aceleração será igual a 2 metros por segundo ao
quadrados. Então, fim disso, temos aqui o exercício 10. Diz que um corpo é largado de uma altura, né? O corpo é largado de uma altura de 125 metros em relação ao Sol. Qual é, em si, o tempo gasto para atingir o Sol? Linha A, que é um tempo gasto para atingir o Sol. Estamos a trabalhar com queda livre. Estes aqui são os dados. A fórmula para queda livre diz que a altura máxima é igual a 1 sobre 2 gravidade tempo ao quadrado. Então, na resolução, ficamos com a altura máxima será igual a 1 sobre 2 gt ao quadrado, onde G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, é uma constante de gravidade. Aproximamos isso aqui para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, sendo assim, essa expressão aqui, para não dar demora, quando quer um tempo na altura máxima, é só dizer que é raiz de 2 vezes a altura sobre a gravidade. Então, o tempo será igual a raiz de 2 vezes 125 dividido por 10. Calculando isto tudo, o tempo ficamos com raiz de 250 sobre 10. Ficamos com tempo igual a raiz de 25. Então, o tempo é igual a 5 segundos. Aqui querem a velocidade do corpo para atingir o solo. Dados. Tendo o tempo igual a 5 segundos e querem a velocidade, sabendo que a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a fórmula é quando um corpo, ou seja, quando o corpo cai, significa que a expressão da velocidade aqui é positiva, pois na medida que o corpo cai, ele ganha tipo, ou seja, o valor tipo da velocidade vai aumentando e o valor da velocidade vai aumentando, para dizer assim mesmo. Então daqui podemos dizer o que é na resolução. Nessa parte aqui tentando justificar, um corpo quando é deixado cair, significa que a expressão da velocidade inicial fica mais ou menos assim. Mas quando um corpo ou seja, um corpo é atirado, ou seja, tu atiras uma pedra para cima, a velocidade fica mais ou menos assim. É negativo porque chega um ponto em que a altura máxima que é igual a zero, este corpo volta a cair. Então, uma vez que nós não temos a velocidade inicial, aqui neste ponto, ficamos com esta velocidade inicial igual a zero. Então, V igual a gravidade vezes o tempo. Então, velocidade será igual a 10 vezes 5 e velocidade igual a 50 metros por segundo. Este aqui é fim do exame. Então, bom trabalho. Não se esqueça de estudar. Qualquer dúvida, é só compartilhar. Obrigado. Até a próxima aula.